Bom, galera, é isso. Vamos começar a primeira reunião, voltar para a primeira aula, primeira reunião do grupo de estudo. A ideia desse grupo é que a gente consiga é, desenvolver e aprender um pouco mais sobre bioinformática. Até agora está participando o Matheus e o Wagner. Vocês podem falar a qualquer hora, perguntar, tirar dúvida, sugerir alguma coisa, discutir, enfim. Beleza? Beleza? Tamo aí. Tranquilo. Aí são meus contatos, vocês já conhecem. Bom, a ideia desse primeiro ciclo é a gente conseguir entender um pouco sobre bioinformática, qual é a função dela hoje no mercado, o que é que ela faz, enfim. Tem um vídeo lá no Google Classroom, da USP, se eu não me engano, que eles falam um pouco sobre o que é bioinformática. E para a gente entender os conceitos de bioinformática, a gente tem que meio que fazer uma volta no tempo, mas para entender como ela surgiu. Mas basicamente, a bioinformática é você aplicar data science a problemas biológicos. Então, basicamente, o bioinformata ele é um cientista de dados biológico. Então ele entende muito bem de como é gerado aquele dado, ou seja, ele entende da parte de biologia, ele entende o que é aquele dado e aí ele processa esse dado, aplica algoritmo, aplica diversas análises para daí extrair algo desses dados, alguma informação desses dados. Bom, na década de 70, a gente não tinha o genoma humano, a gente não tinha, por exemplo, a internet. O sequenciador que se utilizava era um sequenciador bem antigo, que ainda se utiliza até hoje, baseado em capilares e etc. A gente vai ver um pouco sobre isso depois. Mas basicamente é o Sanger, ele surgiu em 1970. Também a gente não tinha um alto poder computacional, o que também impossibilitava a análise desses dados, já que eram dados muito grandes. Então, a geração de dados naquela época era muito complicada e o processamento desses dados biológicos também era bem limitado. Vocês sabem o que é um sequenciador? Eu não sei o que é sequenciador, não, Eu velho. pergunto assim, vocês podem responder. Rapaz, sequenciador eu só lembro da parte de ciência, que a gente via parte de sequência de DNA, essas coisas assim. Não Sequenciador lembro é a dessa máquina parte. que você vai colocar a molécula de DNA e ele vai te dizer a sequência. Ele vai extrair daquela molécula as bases e te dizer, esse DNA aqui tem a sequência A, T, C, G, blá 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 blá. Basicamente são máquinas que fazem isso. Que tem toda uma parte computacional por trás também para analisar. Bom, só para vocês Ele terem. Oi? vai fazer uma pergunta. Volta Pode. naquele slide ali. Volto sim. Pronto. Essa máquina aqui que tá perto, essa daí que você passou com o mouse, Sim. ela que monta a sequência e isso. É ela que é o sequenciador, ela que é um Sanger. Basicamente, é nela que você vai. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você coleta uma célula de um determinado organismo, vai extrair o DNA que tem naquela célula. Então você vai ter só o DNA separado. Isso bem basicamente, tá? Você vai colocar esse DNA nessa máquina aqui, certo? Sim. E aí nessa máquina.
e ela vai te dizer diversas metodologias, aí depois a gente pode explorar cada uma se quiser, mas ela vai te dizer o que é cada letrinha e cada posição daquele DNA. Então, por exemplo, ele vai ler o DNA e vai dizer, a primeira posição era uma adenina, que é um a segunda posição era a timina, que é um T, a terceira é uma guanina, que é um G, e assim por diante. No final, ela vai te retornar uma string, e essa string é o DNA. De... Sacou? Isso daí é a função do sequenciador. Esse sequenciador ele é muito antigo, é o Sanger, e ele tem diversas limitações. Por isso que... aí você pensa, pô, ele é antigo, até hoje se utiliza ele, por exemplo. Ele é o padrão ouro de sequenciamento. Ou seja, houve uma... ele... Hã? Nunca houve uma tentativa de atualização dessa máquina, não? Não, tem diversas outras tecnologias para usar para fazer sequenciamento. Só que ela é a que tem o menor índice de erro, Entendi agora. entendeu? Só que depois a gente pode discutir um pouco sobre isso, mas tipo, tem diversas limitações, cada uma tem benefícios e vantagens e desvantagens, entendeu? Isso. Mas, por exemplo, ela foi utilizada para fazer o genoma humano que a gente vê no terceiro ano, que todo mundo fala e tudo mais. Pronto, beleza. Por exemplo, o primeiro genoma humano, essa é a capa da Nature, que meio que publicou o genoma humano na revista. Demorou 13 anos para ser feito, para ser sequenciado por completo. E ele custou 3,8 bilhões de dólares. Então você imagina assim, que você teve uma quantidade imensa de pesquisadores, imensa de muitas pessoas trabalhando naquele genoma para conseguir sequenciar ele em 13 anos. E todo esse processo ainda foi caríssimo, né? 3,8 bilhões de dólares. Então, basicamente, você imagina que naqueles episódios de CSI, que o cara pega o DNA da cena do crime e vai sequenciar para comparar com o suspeito, com o DNA dos suspeitos, se você vai sequenciar dessa forma aí que eles sequenciaram o primeiro genoma, dois DNAs, o do suspeito e o da vítima, ou algo assim, ou da prova, você gastaria aí pelo menos 7,6 bilhões de dólares para resolver um caso. E 26 anos, né? Então era algo muito trabalhoso, muito demorado. Por causa de diversas limitações da época, né? Como a gente viu lá ele começou em 1990, então a gente tem toda limitação de computação, por exemplo, da nossa área. A gente tem a limitação na época também das técnicas de laboratório de sequenciamento e tudo mais. Então a gente teve diversos problemas nesse sentido que tornaram ele caro. Bom, agora a gente já conhece o genoma humano, então a gente já tem um primeiro genoma e hoje diversos genomas humanos disponíveis. A gente teve um avanço muito grande também na computação. Então, a gente hoje disponibiliza uma série de hardware muito maior, com mais potência, mais capacidade de processamento e tudo mais do que se tinha naquela época. Um outro ponto que você perguntou do Sanger, o Sanger de 1970, ele não necessariamente era essa máquina aqui bonitinha, tá? A técnica foi desenvolvida em 1970, mas essa máquina aqui ela já é algo mais atualizado. Mas a técnica de sequenciamento de capilar, que é a técnica de Sanger, foi em 1970. Bom, aí só para fazer a comparação, que foi o que eu te falei. A gente tem um Sanger que, por exemplo, ele sequencia cerca de 30 a 350
bases, ou seja, 1000 bases, né? Bases por corrida. Corrida seria uma passagem seria uma execução da máquina, tá? Então, em uma execução do sangue, você tem uma string de 30 a 350 caracteres ou bases nucleotídicas. Essa corrida ela demora 15 horas e custa $1000. Hoje você já consegue ter $1000 por megabase, né? Ou seja, por 1000 letrinhas, por 1000 bases. A gente vai ver daqui a pouco, dar uma revisada nisso. Mas basicamente você já consegue pensar assim: se o genoma humano tem alguns milhões de bases, quanto tempo você gastaria só da máquina, sem dar erro, sem dar problema nenhum, para fazer isso, e o custo disso? Aí você já começa a entender o porquê o primeiro genoma humano já foi bem caro, né? Aí, atualmente a gente tem, por exemplo, o Illumina HiSec, que já está até um pouco defasado, já tem outras técnicas, inclusive, aonde ele tem de 35 a 200 gigabytes, ou seja, de 35 a 200 milhões de bases por corrida. Você tem o tempo de corrida de 1 dia e meio a 8 dias para fazer todas essas sequências. E você tem um custo de menos de $1 por megabase. Ou seja, você vê a redução de $999 em relação ao custo de se realizar um genoma. Isso daí, esse fato, que eles chamam de revolução do NGS, que é o nome desse novo tipo de máquina, nessa nova abordagem de sequenciamento, que é o Next Sequence Generation, que é o sequenciamento de nova geração, eles criaram diversos problemas com isso daí. Um deles é assim: você imagina que se você baixa o custo de sequenciar, você vai ter mais sequências, concorda? Então, se você tem uma quantidade maior de sequências, consequentemente, você vai ter um grande volume de dados para processar. Esse grande volume de dados faz com que você precise ter um processamento e aplicação de algoritmos muito mais complexos do que o que você usava anteriormente. Então daí você tem todo o problema de Big Data, que é da nossa área, envolvido e sendo criado pela revolução da área de biologia. Deu para entender? Então, basicamente, aí começou a necessidade de você ter um profissional que soubesse de computação, que soubesse de análise de dados, para processar e analisar esses dados que você estava gerando a partir de agora. Porque como foi que surgiu isso? Alguns biólogos começaram a estudar computação, estudar a parte de análise de dados, processamento, programação, enfim. E daí começaram a criar algoritmos e conseguir fazer uma área interdisciplinar entre a computação, o processamento desses dados e a biologia. Foi daí que surgiu a bioinformática. Então a bioinformática é basicamente computação aplicada à biologia, a processamento de dados biológicos. Bom, quais áreas do conhecimento são necessárias para atuar em bioinformática? Basicamente, bioinformática ela é literalmente uma ciência interdisciplinar. Então você tem a estatística como um grande campo da bioinformática,
a ciência da computação como um grande campo da bioinformática e a biologia como um grande campo da bioinformática. Esses três campos integrados, ou seja, sendo utilizados em conjunto, que permite aí sim a criação e o processo da bioinformática como um todo. Então, basicamente, o bioinformata é um profissional híbrido entre essas três áreas. Ele é um profissional que ele conhece da biologia, ele conhece da estatística, ele conhece da computação, da ciência da computação. E daí você tem uma área interdisciplinar utilizando essas três grandes áreas de conhecimento. Felipe, Oi. tem uma pessoa que entrou no grupo agora, que é uma colega de lá da FIB, que eu mandei o link. Ah, sim. Aí eu não sei se ela já tá vendo. Matheus caiu. Matheus caiu. Tá voltando. Deixa eu ver se ela... Será que ela... Eu posso ligar de novo. Eu vou desligar o Hangout e ligar de novo pra vocês. Que aí ela entra na chamada também. Pronto. Estão me ouvindo? Vindo. Ou ela não entrou? Você tem o e-mail dela? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Que eu acho que teoricamente ela deveria só conectar, né? Deixa eu olhar aqui se eu tenho. Deixa eu tentar adicionar ela aqui. Pronto, ele enviou um e-mail pra ela. É só ela aceitar. Eu tô não. Eu errei o final. Valeu. Aí Carvalhal? Carvalho. Carvalho, tá. Deixa eu botar aqui. Diana S. Carvalho. Pronto. Já mandei ela tanto tanto para um quanto para outro. Tanto pro Google Classroom, tanto pro Hangout aqui. Uhum. Será que ela conseguiu entrar?
Já saiu, acabou saindo. Parece que ela entrou aqui. Ah, é o Ítalo Barros que tá no. Eu fiz outra chamada, foi? Não, tá na mesma. Porque me apareceu um segundo grupo aqui com Ítalo, André, Paulo Eu não sei porque e mais, apareceu ele. Porque teoricamente mais ele. 7. Deixa eu ver aqui uma coisa. Parece que ele adicionou alguém no. É, um tá com a Diana e o outro tá sem Diana. Pronto, parece que agora ele liga pra todo mundo. Então deixa eu ver quem entrei agora. Matheus caiu por causa da internet. Né? Não, tranquilo, vamos indo e aí essa galera vai aparecendo. Pronto. Tá. Tá tranquilo até agora? Tá de boa. Antes eu escutei como eu tinha dito a você. Mas sobre essa área lá no Amazonas. Um colega que estava lá, passando no concurso, Uhum. e, e ele estava me orientando a fazer essa especialização. Saquei. Porque lá em Manaus, e em geral assim, a, a demanda é maior, Sim. porque existe muita centro lá. Eu nunca fui em Manaus. O que ele me falou foi assim por alto. Eu cheguei a dar uma olhada, tá, mas nunca entrei em detalhes como eu tô entrando aqui agora com você. Saquei. Mas qualquer dúvida vai tirando, viu? Não tem estresse não. Eu vou perguntando, não, eu vou perguntando porque tem que perguntar, Sim, quem quer o conhecimento tem que perguntar. tem Mas que. vou continuar. Beleza, por qualquer coisa você vai perguntando. Porque a ideia é essa. Tá. Então, o que é o DNA propriamente dito? A gente volta um pouquinho para aquelas aulas de biologia do terceiro ano. O DNA, ele basicamente é uma- um, um livro de receita do seu corpo
onde você tem diversas instruções no desenvolvimento, para o desenvolvimento e para o funcionamento de qualquer ser vivo. Então, basicamente, o DNA ele tem receitas de proteínas e de diversos compostos, basicamente proteína, que são utilizados nas mais diversas situações pelo seu corpo. Bom, ele tem essa estrutura helicoidal, como é chamado, que é essa estrutura em forma de hélice. Não sei se está dando para ver aqui. Uhum. E dando um zoom numa região da hélice, vamos supor nessa região aqui, que é a ideia, você tem essa estrutura aqui, aonde basicamente você tem diversos nucleotídeos conectados, onde, por exemplo, aqui seria um nucleotídeo, aqui outro, eles estão conectados, tá vendo? Uhum. Aqui por diante. Que é uma coisa que o professor do terceiro ano já cansou de falar de adenina, timina, citosina, guanina. Uhum. E assim Deixa eu por fazer uma diante. pergunta. Vai lá. Você falou aqui a estrutura do DNA. Isso. Qual seria de fato a diferença entre o DNA e o genoma? Porque isso eu esqueci completamente. Vi que você falou do genoma tem que ter, contém aquelas iniciais, T de alguma coisa, D de alguma coisa. Não, ó, o genoma é todo o DNA do seu corpo, basicamente. Ah, entendi. Tipo, Beleza. seria o DNA completo daquele organismo. Essa molécula Entendi. aqui é o DNA. Por exemplo, se você pegar uma sequência, essa aqui, ó, por exemplo, vamos supor essa sequência aqui, A, T, C, G, não é isso? Sim, sim. Essa sequência aqui, ela representa só essa parte, não é isso? Entendi. Sim, sim. Mas ela é uma sequência de DNA, porque ela Uhum. veio do DNA daquele organismo. Mas ela não é o genoma, porque o genoma seria como um todo. Essa cadeia que você mostrou, Certo? parecendo um S, seria o genoma. Isso daqui tudo. É uma ideia, né? Seria muito mais longo o genoma, mas a gente pode idealizar que isso aqui Sim. tudo fosse um genoma, né? Exato. Aí agora tá clareando mais ainda a ideia. Sim, mas Essa é questão. isso. Aí tem mais duas coisas que é comum, por exemplo, transcriptoma, metaboloma, que são a mesma definição. Tipo, transcriptomas são todos. Depois a gente vai ver mais pra frente, eu explico o que é cada um. Sim, sim, sim. Mas a ideia é sempre essa: o genoma seria todo o DNA daquele organismo, toda a sequência, porque essa sequência aqui, eu não sei se você lembra disso, mas normalmente no terceiro ano o professor dá isso. Cada célula do nosso tratando de humano, né? Uhum. Dentro do núcleo você tem a sequência de DNA, não é isso? Isso. Teoricamente, essa sequência de DNA dessa célula seria igual, literalmente igual, à sequência de DNA da célula do lado. E assim por diante. Entendeu? Entendi. Agora eu já vou pegar essa sua explicação e perguntar outra coisa. Pode ir. E como seria como que perceberia a diferença de uma célula para outra na questão do DNA? Ou o DNA é o mesmo para todas as células? Teoricamente seria o mesmo para todas as células, mas a gente vai ver mais para frente que pode ocorrer algumas mudanças no decorrer da vida daquela célula que Uhum. muda a sequência de DNA em algumas posições.
Então, normalmente, essas sequências se perpetuam e são replicadas a todas as células, mas pode também não acontecer isso imediatamente, entendeu? Entendi, Mas a ideia é que entendi agora. se replique e vire a maioria das células tenham, porque a célula, ela basicamente ela se replica o tempo todo, Exato. né? Então, se você tiver uma mutação, a filha dela já vai ter essa mudança e assim por diante. Mas se você pegar células de regiões diferentes, por exemplo, possa ser que elas ainda tenham alguma diferença. Mas não é uma diferença gritante, tá? Mas pode existir. Beleza? Beleza, pronto, pode seguir. Tá. Então, qual é a base do nucleotídeo? Basicamente, o nucleotídeo ele tem um fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e uma base nitrogenada. Certo? Essa é a estrutura química de um nucleotídeo. Mas aí vem a questão, o que é que o professor lá do terceiro ano, ele falou que existia adenina, timina, citosina e guanina, não foi isso? Você lembra disso? Exato. Sim, E no RNA, a timina, ela não é timina, ela é chamada de uracila. Bom, isso daqui, que é adenina, timina, citosina e guanina, o que modifica é a pentose. Ou desculpa, é essa base aqui. Essa base nitrogenada. Então é ela que é uma adenina, é ela que é uma timina, é ela que é uma citosina. A pentose e o fosfato, eles se mantêm. Então o que altera é só essa base nitrogenada aqui. Aqui um exemplo mais simples, ó. Você tem o fosfato, a desoxirribose, que é a base nitrogenada, a base nitrogenada não, desculpa, que é a pentose e a base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela se altera. Ela se altera entre adenina, timina, citosina e guanina. E no caso do RNA, a timina vira uracila. Tranquilo até aí? beleza. Aí vem uma questão que eu demorei muito de aprender, que eu aprendi lá na Bélgica, assim, vendo a estrutura. Que é uma coisa que no terceiro ano o professor ensina as bases as purinas e as pirimidinas, que são as púricas e as pirimídicas, algo assim. Que é um nome bem estranho, você tem que decorar que a adenina e guanina são purinas e a timina e a citosina são pirimidinas. Mas basicamente, uma purina, ela tem essa estrutura. E uma pirimidina, ela tem essa estrutura. O que tem de diferente entre as duas? Uma, pelo que, assim, falando como leigo, Uhum. uma tem nitrogênio, a outra tem nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Isso. E elas têm, a pirimidina, ela tem só um anel aromático. E a adenina, ela tem 2 anéis. Uhum. Então, essa é uma dica para classificar as duas. Toda vez que você tem um anel aromático, ela é uma pirimidina. Toda vez que você tem 2 anéis, ela é purina. Saquei. Sacou? É só uma dica. Tem diversas outras alterações, mas uma dicasinha para diferenciar as duas. Bom, basicamente, então, o DNA ele é formado por 4 nucleotídeos, que é adenina, timina, citosina e guanina. Esses nucleotídeos, eles se completam, ou seja, você tem uma base complementar àquela outra base. Por exemplo, uma adenina, ela é complementar à timina. Uma citosina,
ela é complementar a uma guanina. Uma timina, ela é suplementar a adenina e assim por diante. Beleza? Tranquilo, eu tô escutando. Eu tô calado, mas eu tô escutando. Tranquilo. Aí tem uma coisa que é, quando a gente deu o zoom aqui nessa estrutura, você percebeu que você tem duas fitas de DNA. Tá vendo aqui? Sim. E cada fita dessa, ela tem uma sequência de nucleotídeo. Observe que a primeira foi a TCG, a segunda é TAGC. Quando ela segue esse sentido, que é o sentido principal da fita, que é a fita principal, ela é chamada normalmente da fita 3 linhas, 5 linhas. Quando ela segue o sentido inverso, que ela é a complementar dessa fita 3 linhas, 5 linhas, ela é o sentido 5 linhas, 3 linhas. Por que complementar? Essa sequência, ela é literalmente igual a de cá, só que ela é a parte complementar dessa sequência. Elas se complementam uma com a outra. Então aqui a gente vê o primeiro backup da humanidade, onde você tem duas fitas iguais, só que uma inversa da outra. Então, quando você tem uma adenina, você vai ter uma timina adenina, uma citosina guanina, uma guanina citosina. Então, com uma você consegue o reverso da outra e assim por diante. Bom, aí a gente tem as bases padrão, a base padrão, né? Que é a adenina, citosina, guanina e timina, que são as bases comuns. E a gente tem as bases degeneradas. O que são essas bases degeneradas? É quando você, no sequenciamento, você não consegue distinguir se é uma ou outra. Por exemplo, o N, a letrinha N numa sequência, numa string do genoma, ela significa que poderia ser qualquer base. Um R, ela significa que pode ser uma adenina ou uma guanina. Um Y, que pode ser uma citosina ou uma timina, e assim por diante. E esses nucleotídeos, eles formam tripletos, que são combinações de 3 nucleotídeos, ou seja, por exemplo, um ATG. Vou colocar aqui ATG, C, T, A. Vamos supor essa sequência aqui. Essa sequência aqui você teria um primeiro tripleto ATG, depois um segundo TGC, um terceiro GCT, um quarto CTA, um quinto. Não teria o quinto. Felipe, Vai lá. no caso, a sequência muda de pessoa para pessoa, correto? Sim. De organismo a organismo. No caso, vamos dizer, o meu organismo possa começar por T, G, C, A, aí T de novamente. Isso que vai fazer a diferença entre os seres humanos, entre as células humanas. Isso. Basicamente, a característica física do ser humano é ditada baseada no genoma. Tipo, eu tenho a pele amarela porque no meu genoma, em algum momento, eu tenho essa informação lá.
eu tenho um nariz grande porque em algum momento no meu genoma essa informação tá lá. E assim por diante. Então é nesse código aí que fala as características físicas de cada um. Isso. E basicamente nesse código, por exemplo, quando você vê um teste de paternidade, ele vai comparar o DNA do filho, ou seja, esse código do filho, com o código do pai e o código da mãe, em algumas regiões. E identificar se eles são E similares. esse. Ah, entendi. Ou seja, então pega a estrutura base do pai e da mãe, compara, no caso faz as somas, né? Eu acho. Basicamente você pegaria, sei lá, o, o DNA do pai, vamos supor, Hum, o DNA da mãe. Aí existem algumas regiões já conhecidas, né, de similaridade entre pai e filho, mãe e filho. Então essas regiões, vamos supor aqui, que sejam essas duas, por exemplo. São nessas regiões que você vai procurar a similaridade entre o DNA do filho e o DNA dos pais. Então, tipo, eu vou procurar literalmente se a string do pai, se a sequência do pai parece com a sequência do filho aqui e aqui, por exemplo, sei lá. E aí você diz 99 ponto blá 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 por cento desses dois indivíduos serem pais do indivíduo de baixo. Baseado na similaridade entre o genoma. entendi agora. E como é feito a estrutura, esse estudo de DNA agora. Basicamente é isso. Todos são diferentes, mas tem algumas regiões parecidas. Porque, por exemplo, se você vai pensar, se eu te falei que todas as características dos organismos são disponibilizadas no DNA. Então, se nós somos seres humanos, alguma coisa tem similar entre o meu DNA e o seu DNA pra gente ser ser humano. Na verdade não seria esse valor todo. Entendeu? Porque, tipo assim, o meu DNA é mais parecido com o seu do que, por exemplo, parecido com um do macaco. Porque nós somos seres Cortou humanos. essa última parte que eu não entendi. O meu DNA é mais parecido Essa com parte o seu do que com o do macaco, por exemplo. Porque nós somos seres humanos e o macaco ele é primata. Mas mesmo assim, o nosso DNA ainda tem áreas, regiões parecidas com a do macaco. Não insuportável, sangrando como queijo. Deu pra entender? Sim, agora eu consegui compreender. É semelhante algumas características ao macaco. Isso. Então, basicamente, é isso daí que acaba acontecendo ao longo de tudo. Aí depois a gente pode conversar um pouco da filogenia e tal, que é esse estudo de variação de genoma e blá blá blá. Olha assim mesmo. Bom, então esses tripletos, eles viram o que se chama de aminoácidos. Então, aminoácidos, ele é a combinação de três nucleotídeos nesses tripletos. Esses aminoácidos, na verdade, eles são formados por um grupo de amina e um grupo carboxílico. E aqui está o radical. Esse grupo carboxílico é ligado ao carbono, né? Isso. É uma carboxílica lá da química orgânica. Acho que no terceiro ano também dá isso, né? Você lembra da... Rapaz, Não, deu eu não? não lembro se... Eu não lembro. Não faço ideia, não.
basicamente essa partezinha aqui, ó. Que é a estrutura da amina. E você tem um aminoácido porque... Peraí, desculpa que eu me bananei aqui. Você tem um aminoácido porque aqui a gente tem uma amina, na verdade. E do outro lado, esse aqui, um ácido. Era ao contrário. E aí por isso que é um aminoácido. Tranquilo? Certo. Tranquilo. A cadeia, deixa eu ver aqui. Seria o amino e a cadeia da direita seria o ácido. Da esquerda o amino e da direita o ácido. Isso. E aqui a gente tem um radical formando aquela cadeia lateral, né? Que eles chamam. Conectando aí os dois. Então a gente tem uma amina do lado esquerdo e um grupo carboxílico, uma carboxila ácidica do lado direito. E é ele que forma o aminoácido. Tranquilo? Por enquanto a lição tá fácil, dá para entender muita coisa, porque além de estar lembrando as aulas de biologia, você tem que deveria ter sido aplicado um pouco em química, então, Sim. por enquanto tá fácil de compreender. Não, massa. Mas basicamente é importante entender essas coisas que vai tirando as dúvidas de muito tempo, né? Sim. Bom, então basicamente a bioquímica ela caracteriza hoje 20 nomes de aminoácidos, aonde os aminoácidos eles são representados por uma letra ou por 3 letras, tá? A gente tem aqui como aminoácido, essa é a tabela que se caracteriza aminoácidos, essa é a representação de 3 letras, essa é a representação de uma letra, e aqui a descrição do aminoácido, que é um ácido aspartico, por exemplo, que é representado pelo D e pelo ASP, como 3. Uma serina, que é um S ou um SER. Um ácido glutamínico, ou glutâmico, que é um GLU ou um E, e assim por tiante. Uma glicina, que é um G. No caso, essa você teve que gravar ou que é visível assim para você tirar dúvida, Não, ter lembretes? você pode visualizar, não tem estresse não. Mas alguns você vai decorando, tipo a glicina, a alanina, a valina, que são mais fáceis, né? Leucina, aí a glutamina, todas elas aqui são aminoácidos. São os 20 aminoácidos que o seu corpo possui no seu DNA, no seu genoma. Desses aminoácidos, aqui é uma outra tabela onde ele mostra o código, eu acho que é o código genético o nome dessa tabela cientificamente falando, que seria o como é formado o aminoácido em relação aos nucleotídeos. Por exemplo, a leucina aqui, ela pode ser formada por uma CUU, ou seja, uma citosina uracila uracila. Ela pode ser formada por um CUC, citosina uracila citosina, uma citosina uracila adenina, uma citosina uracila guanina. Tranquilo? Sim. Aí eu também Tranquilo por enquanto. Pronto. Sendo que quando ocorre uma mudança, normalmente, isso daqui é basicamente estatístico. Quando ocorre uma mudança na terceira posição, em 30% dos casos,
ocorre uma mudança de aminoácido. Quando ocorre uma mudança na segunda posição, em 100% dos casos ocorre mudança de aminoácido. Quando ocorre uma mudança na primeira posição, em 96% dos casos ocorre uma mudança de aminoácido. E para que servem esses aminoácidos? Esses aminoácidos são eles que formam as proteínas do nosso corpo, ou seja, as macromoléculas. Essa macromolécula aqui, por exemplo, ela é uma representação da insulina. Então você tem aí diversos aminoácidos, seja lisina, a glutamina e assim por diante, a glicina, formando uma macromolécula que é a insulina, que é uma proteína. Certo? Então, Certo. basicamente, Uma pergunta logo. O que faz gerar e acontecer essas mudanças, essas mutações? a gente vai chegar lá. É, A gente vai chegar lá. Tem mais 12 slides, beleza. 12 slides a gente vai chegar lá. Antes disso. Tá. As proteínas, elas são então macromoléculas formadas por aminoácidos e, consequentemente, os aminoácidos formados por nucleotídeos. E um exemplo de proteína seria essa que eu mostrei aqui, que é a insulina, onde você tem 30 glicinas, 44 alaninas, 5 tirosinas, 14 glutaminas e assim por diante. E essa seria a sequência da insulina, a string da insulina, que seria a sequência da proteína insulina. Tranquilo? Beleza. Você vê que basicamente no final das contas vira tudo string, né? Resumindo. E é com essas strings que a gente vai trabalhando. Bom, esse é o dogma central da biologia molecular, onde basicamente a gente tem o esquema de que o DNA ele é transcrito, ou seja, ele é copiado, vamos dizer assim, e vira um RNA, que é um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, por sua vez, ele é traduzido em uma proteína. Teve uma mudança recente nesse paradigma, que é alguns RNAs, eles são transcritos, mas eles não viram proteína. O que é que eles fazem? Eles auxiliam no processo de catalisação ou no processo de estabilização, em diversos processos celulares, mas ele não vira proteína, ele não é codificante. Daí o nome RNA não codificante. Esse é o dogma central da biologia molecular, que é um esquema que o professor do terceiro ano já mostra desde lá do ensino médio. Então, basicamente é isso. Vai lá. Eu vou perguntar porque Vai lá. eu tô relembrando essas coisas. Qual é a diferença entre o RNA e o DNA? Qual é a diferença do RNA pro DNA? Basicamente, uma é uma desoxirribose e o outro é uma ribose. A estrutura deles é diferente. A estrutura do RNA é um pouco mais simples. Observe que ele não é um helicoidal, ele é uma fita única. Tá vendo? E uma mudança prática é que, em vez de ter uma timina, como é no DNA, ele tem um U de uracila. Mas por padrão da bioinformática,
para padronizar as coisas, se você for procurar qualquer sequência de DNA ou de RNA, ele vai vir um T. Ele não vai vir com U. Tá? Mas basicamente Beleza. essa é a diferença entre eles. É estrutural, vamos dizer assim. E as funções e tudo mais, né? O RNA ele tem mais a função de sair do núcleo celular e ir para ser traduzido em proteína. O DNA ele é mais complexo, ele não consegue sair do núcleo sem sair pela membrana, né? Por isso que você precisa do RNA mensageiro, que é um RNA, uma molécula mais simples para poder conseguir passar pela membrana nuclear e daí ir lá para o ribossomo e fazer a tradução, né? Esse foi o cara que eu falei que ele criou a forma de sequenciar a metodologia de Sanger, que é o Alfred Sanger. Ele é considerado o pai da biologia molecular estrutural. Foi ele que criou aquela máquina, aquela metodologia daquela máquina lá do início, lembra? E ele ganhou o prêmio Nobel por sequenciar a insulina. Tá vendo aí? Ó, você perdeu de ganhar um prêmio Nobel agora, né? Só, sei lá, 79 letrinhas mais ou menos tinha ganhado o prêmio Nobel. Mas basicamente foi isso que ele fez. Ele sequenciou a insulina. Bom, então vamos lá. Eu acho que essa sequência de insulina, ela não tá. Eu tô desconfiando que ela não tá completa. Pelo tamanho a quantidade de sim, eu acho que ela não tá completa. Mas só para dar um exemplo, tá? Pode ser uma parte da proteína. Bom, mutações. Que aí vem o ponto que eu estava conversando com você. O que é que difere por exemplo, um DNA, um genoma de outro? Em relação a evoluir aquele DNA ou mudar aquele genoma de alguma forma. Essa mudança, ela ocorre por mutação. Tipo, basicamente, ao longo da nossa vida, nosso genoma sofre diversas mutações. Essas mutações elas podem ser ocasionadas por radioatividade, por falha no mecanismo de replicação do seu corpo, da célula e assim por diante. Existem diversas doenças baseadas em replicação, em duplicação, em erro de mutações ou em erro do maquinário de replicação. Uma delas, por exemplo, é o câncer, sacou? Então, basicamente, o que é uma mutação? É você ter uma sequência, por exemplo, essa sequência aqui, ela era TACG, e ocorreu uma mutação em uma determinada região, aonde mudou de uma adenina para uma citosina. Então vamos lá, esse tipo de mutação é uma mutação pontual, ou seja, ela ocorre em um determinado ponto. Nesse caso aqui, ocorre uma mutação de uma timina para uma citosina, num ponto específico. Aí, qual é o... Vai lá. Então só basta uma fila mudar para ocorrer a mutação. Sim. Inclusive no nosso corpo tem um mecanismo de reparação onde ele verifica a outra fita e verifica mutações e tenta corrigir essas mutações. Mas quando ele não consegue corrigir, com o tempo esse próprio mecanismo ele começa a ter um erro, uma taxa de erro maior, entendeu? Eu entendi. Nem sempre ele consegue fazer essas correções.
Então isso acontece. Bom, então basicamente quais são os tipos de mutação que a gente tem? A gente pode ter basicamente uma adição, uma deleção e uma mutação. A mutação, que é a mudança de base, a gente já viu. Uma adição, ela seria quando em um determinado ponto do genoma é inserido um novo nucleotídeo. Por exemplo, aqui a gente tinha essa sequência e entre o C e o T, nessa posição aqui, foi inserido uma citosina. Então, toda essa parte aqui, ela é deslocada e é encaixada uma citosina. Então, ela pode ocorrer uma adição de uma nova base. Não necessariamente precisa ser simples assim, pode ser por diversos fatores, outros mais complexos do que esse, mas basicamente é uma adição de uma nova base. Um outro ponto é a deleção, que é quando uma base ela é deletada do genoma. Então ela é removida daquele genoma. Então basicamente é isso aqui. Você tem a sequência igual a de cima, só que a timina aqui, depois da citosina e da guanina, ela foi removida nesse processo, o que acabou retirando ela daquele genoma. Tranquilo até aí? Bom, um outro ponto é a substituição, onde você tem literalmente a substituição de uma região por outra, mutada. Então, você tem, por exemplo, essa região aqui de GAT substituída pelo TGC no genoma. Qual é o impacto dessas mutações olhando o genoma, tá? A gente precisa categorizar primeiro o que o que essas substituições podem, qual é o tipo dessas substituições. Uma dessas substituições, elas são um tipo é chamado de transversão e um outro tipo é chamado de tradução ou de transição. Bom, quando ocorre uma transversão? Uma transição, ela ocorre quando tem uma mudança de uma purina para uma outra, para uma base purina ou numa base pirimidina. Então, basicamente, você tem uma alteração de uma adenina e guanina para ou de uma pirimidina para uma pirimidina, ou seja, de uma citosina para uma timina. Basicamente é isso. Quando ocorre uma transição, você tem bases ou nucleotídeos da mesma purina, pirimidina, sendo mutados. Por exemplo, essa situação aqui, de uma guanina para uma timina, ela é uma transição, porque ambos são da mesma categoria. No caso da anterior, da transversão ou da transição, ela também ocorre da mesma forma, tá?
Peraí que eu acho que esse slide está errado. É uma... Rapidinho, Sim. transversões seria a troca. Entre as Poderia barras. pelo certo. E seria somente vertical. Eu acho que está errado agora, deixa eu só voltar aqui que a gente tira a dúvida. Porque a adenina e timina, elas são do mesmo tipo. E a... Eu acho que já está ao contrário aqui, deixa eu dar uma olhada. No anterior. Quando ocorre uma mudança de uma adenina para uma guanina, tá certo? Ou de uma timina para uma citosina, ou seja, purina, pirimidina, você tem uma transição. Uma transversão é quando acontece de uma para outra, de uma purina para uma pirimidina, de uma pirimidina para uma purina, e assim por diante. Entendeu? Ficou claro? Entendi um pouco. Não peguei a esperteza ainda. Vamos lá. Quando ocorre uma mutação de uma. Você lembra daquele gráfico lá anterior, né? Que a gente estava. Deixa eu voltar aqui. Que a gente tem a adenina como uma purina, a timina como uma pirimidina, a guanina como uma purina, a citosina como uma pirimidina. A transversão, ela ocorre quando você tem uma mudança brusca, uma mudança de uma estrutura para outra, ou seja, você está mudando de uma transversão, deixa eu botar aqui, transversão. Você está mudando de uma purina para uma pirimidina, certo? Ou a mutação ocorreu Entendi de uma agora. pirimidina para uma purina, ou seja, mudou de um A para um T, por exemplo, ou mudou de um C para um G. Essas são as transversões. A transição é quando você tem do mesmo tipo, ou seja, uma purina ela mutou para uma purina. Por exemplo, uma adenina ela mutar para uma guanina. Uma citosina Ficou mais claro agora. ela mudar para uma timina. Ficou mais claro essa explicação. Pronto. Nossa. Eu me atrapalhei porque quando eu vi aqui, eu tava olhando será que tá certo esse negócio? Eu fui olhar. Mas é basicamente isso. Normal. Normal. Quando você tem uma Mas mudança... é mais fácil. A explicação que você. É mais fácil entender talvez eu e abrir a explique. visão. Aonde você fez agora a explicação do que ali, porque ali para clarear um pouco complicado ainda. Sim, Mas aqui, assim, nesse slide aí ficou mais fácil. ficou mais fácil. Não, eu vou mudar a ordem dos slides. Mas basicamente é isso. Transição aqui seria uma transição, por exemplo. E a transversão é entre um e outro. Aí esses percentuais aí são percentuais de ocorrer, tá? Então, basicamente, a gente tem a diferença entre elas baseada no... aqui, ó, achei o erro do slide. Sabia que estava errado, foi bom ter te explicado lá. Depois eu vou alterar isso aqui. Mas basicamente, ó, deixa eu só te explicar aqui o erro. O G está no lugar do C e o C no lugar do G. Por isso que isso daqui tá truncado desse jeito.
É Entendi agora. AGCT, não é ACGT. Quando eu vi, eu tenho alguma coisa de estranho nesse slide. Mas às vezes você pega as figuras da internet, né? Sim. E aí você fica nessas dúvidas. Você acaba se perdendo. É. Normal. Mas é isso. Foi bom que pelo menos corrigir a tempo. Bom, então, além disso, a gente pode ter mutações sinônimas e não sinônimas. As sinônimas, elas seriam quando a mutação ela não altera o aminoácido, tá? Então, basicamente, é quando você tem uma mutação uma mutação qualquer, por exemplo, uma mutação dessa aqui, uma remoção e uma deleção. E essa deleção ela não vai alterar o aminoácido que esse tripleto aqui codifica, por exemplo. Certo? Esse relógiozinho aqui, ele mostra basicamente isso. Por exemplo, se a primeira sequência a primeira letra do tripleto, por exemplo, se for um G, Sim. e ele for a segunda for um C, a terceira pode ser um G, um A, um C ou um U, ela vai ser uma alanina. Se a primeira for um G, o segundo um U ou um T, né? A terceira pode ser um GACU, ela vai ser uma valina. Então, por exemplo, se você tivesse uma mutação da seguinte forma, a gente tivesse lá um tripleto, GUG, e aí ocorre a mutação nessa posição e ele vira um GUA ou GTA, por exemplo, vamos falar de DNA, não de RNA, a gente vai ter o mesmo aminoácido sendo transcrito aqui nos dois. Então essa mutação ela seria uma mutação sinônima, ou seja, não interfere o significado daquele aminoácido. Uma não sinônima é quando ela altera. Por exemplo, se a mutação fosse, em vez de na última posição, a gente mudasse, fosse um UTA ou um TG, por exemplo. Se a gente for ver o T, a gente pode substituir por U também, né? G, ela seria uma leucina. Então, uma única mutação, ela mudou de... foi UTG? Foi, sim. UTG. Ela mudou de uma alanina para de uma valina para uma leucina. Então, essa mutação, ela altera pode alterar alguma característica daquele ser vivo. Tranquilo? É possível esse mesmo relógio ter sequências Sequências o quê? repetidas? Como? Assim, no caso, botou aqui, vou pegar o quadrante, todos são três, né? Vamos pegar esse quadrante G. Certo. Você botou G, aí botou um outro G, e em seguida vem um A. Se eu colocasse, vamos dizer, E uma outra sequência de 4G, teria algum... E seria o que, no caso? Seria já uma mutação Você fala se ou... fosse assim, ó, G, isso? Exato. Pronto. Isso aqui. Exato. Pronto. E tivesse ele repetido de novo. G, assim. Tipo isso.
Aí tem a primeira fila, repetir ela na segunda fila de novo. Ah, ok. Você fala assim. G, Isso. G, G. Ou seja, não teve mutação nessa sequência. Não é isso? É. Tá. Aqui, você lembra que eu te falei que o aminoácido ele possui é composto por 3 nucleotídeos, não foi isso? Uhum. Então aqui a gente tem um nucleotídeo, aqui a gente tem um outro nucleotídeo, aqui a gente tem um outro nucleotídeo. Que todos esses três são iguais, que vão ser uma glicina. Uhum. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Seriam 3 glicinas em cada sequência dessa aí. Basicamente. Deu pra Saquei. entender? Se tivesse Deu. mais uma, por exemplo, a mesma coisa. Você ia percorrendo aí até fechar. Entendi. Bem, eu vou ter que dar uma saidinha aqui, que Tá bom, a gente já tá Dona acabando. Maria chegou. Pronto. Então é isso, os efeitos da mudança a gente já conversou e era isso a primeira aula. Aí Pronto. na semana que vem a gente não vai ter por causa do evento e depois a gente retoma Pronto. tudo. Próximo sábado de novo. Pronto, beleza aí. Eu gostei. Muito boa a aula, velho. Muito, Valeu. uma coisa que eu vi no ensino médio e agora eu tô revendo assim. E você vê que não é complicado de entender. Não é. Não é muito. É só questão de querer e correr atrás de alguns detalhes, entendeu? Não tem muito. Essa aula de hoje já vai ficar no grupo, né? Já gravei ela e vou colocar lá hoje. Legal, vou real que eu gostei pra caramba. Massa. Aquela área de bioinformática. Uma clareada muito boa. Massa. E aí qualquer coisa você pode tirar dúvida, o que é que seja, a gente vai conversando. Corrigir Tranquilo. se encontrar algum erro na aula que é importante e tal. Sim. Entendeu? Tranquilo, meu amigo. Então beleza. Valeu. Valeu, Wagner. Deixa aqui, Obrigadão. abraço. Abraço, tchau, tchau.